Olá, boa noite, que a paz e o amor do nosso Mestre esteja em nossos corações. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui para mais um estudo do livro Religião dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos felizes, pois temos aprendido grandes lições, grandes ensinamentos com esta obra, que foi psicografada no transcorrer do ano de 1959. Na cidade de Uberaba, Minas Gerais, na Comunhão Espírita Cristã. E nós, muito felizes e com muita esperança nessas luzes que receberemos na noite de hoje, convidamos a todos para a nossa elevação de pensamentos, pois todo estudo, toda lição que vem da espiritualidade maior, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, são lições que traz para nós a nossa iluminação, que nos ajuda a nossa iluminação, dependendo de nós buscarmos a compreensão, o entendimento, as reflexões, e para isso nós necessitamos elevarmos pensamentos, sentimentos, nos desligarmos momentaneamente das coisas da matéria. Por isso, vamos nesses momentos buscar a ajuda do alto. Senhor Jesus, aqui estamos, com o desejo de aprendermos as lições necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual, para o nosso aperfeiçoamento, para iluminar nossos caminhos, iluminar nossos passos, te pedindo, Senhor, que nos ajude na nossa
pequeninez, na nossa ignorância, na nossa grosseria, que nos ajude a compreender as lições, que os nossos mentores espirituais possam encontrar junto de nós o campo mental favorável para nos inspirar aquilo que nós necessitamos na noite de hoje. Divino amigo, que a tua paz esteja em todos os corações. Assim seja, graças a Deus. E nós então vamos procurar nos nossos arquivos a lição 56 do livro Religião dos Espíritos. Foi psicografada na noite do dia 17 de agosto de 1959, comentando sobre a questão 182 do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec: é-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Resposta: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Comentário de Allan Kardec: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro
a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto temos material o corpo, menos Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. Esta é uma das questões que nos trazem grande conforto, grande esperança. Vejamos que Allan Kardec indaga sobre as condições do estado físico e moral. E a resposta está muito clara. Só pode ser transmitido a nós, encarnados aqui no planeta Terra, aquilo que está de acordo com o nosso grau de adiantamento. E mesmo assim existem pessoas que não estão aptas a receber algumas orientações que nós temos recebido na doutrina espírita. Porque nós percebemos muitos irmãos da nossa família humana que ainda têm dificuldade até mesmo de aceitar e compreender que existem outras moradas além da nossa casa planetária. Muito interessante essa questão. Quando os espíritos dizem semelhante revelação os perturbaria. Não é? E então nós entendemos bem que temos de receber somente aquilo que está na nossa capacidade. Mas vejamos que Allan Kardec, nesse comentário que ele traz, nos ajuda a ter uma noção do que é a vida em mundos superiores. Vejamos aí, à medida que o espírito se purifica. Por quê? Quando nós buscamos a nossa transformação moral, o nosso aperfeiçoamento, as provas que nos exigem a materialidade do corpo são diferentes. Não são as mesmas que nós temos aqui, nesse mundo onde a matéria ainda é muito grosseira. O nosso corpo físico ainda nos traz alguns constrangimentos, porque ele é o instrumento da nossa evolução. E então, à medida que o espírito vai se aperfeiçoando, esse envoltório físico vai ficando mais sutil, não é? Vamos ver que Allan Kardec diz aí, o corpo que o reveste se aproxima da natureza espírita. Podemos perceber que fica fácil para o nosso entendimento.
nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso corpo espiritual. Qual dos dois corpos está mais próximo do espírito ou da natureza espírita? Não é o corpo espiritual? Não é o nosso perispírito? E então fica fácil de nós entendermos fazendo esta comparação, não é? Vamos ver que torna-se-lhe menos densa a matéria, quer dizer, não fica tão grosseira em mundos mais adiantados. Deixa de rastejar, olha que maravilha que é, gente. Nós não termos a necessidade de caminhar pelo solo, arrastados, não é? No solo, pela força da gravidade. Menos grosseiras se lhes fazem as necessidades físicas. Então, teremos um corpo mais sutil, capaz de volitar, de alçar, né, as distâncias, sem esse esforço que nós fazemos para o nosso deslocamento físico. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam. Olha aí o grande desafio que nós temos. Porque nós ainda necessitamos de uma alimentação que vem da proteína animal, não é? Ainda temos esses costumes, esses hábitos, e passa a ser uma necessidade para nos nutrir. Mas nos mundos superiores, isso não vai existir. E então, para que nós possamos alcançar a nossa evolução, precisamos de trabalhar para que essa nutrição possa ser modificada, conforme os hábitos, os costumes e a composição do nosso universo físico, não é? Outra observação de Kardec: o espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Muito interessante isso aí, né? Porque pela experiência, pelo desenvolvimento moral, a visão de espírito se alarga, o horizonte se torna mais amplo ao conhecimento dos espíritos elevados. E outro detalhe, vê com os olhos do corpo, que é um corpo mais sutil, né? O que nós só conseguimos ver pelo pensamento. Vejamos que quando nós vamos mentalizar, por exemplo, um espírito superior, para nós que não temos a vidência, que não temos a clarividência, para nós procurarmos entender a presença dos espíritos junto de nós, nós temos que nos esforçar mentalmente para fazer uma projeção mental e visualizar a presença dos espíritos junto de nós. É só um exemplo, não é? Mas para esses espíritos já desenvolvidos, mais elevados do que nós, não existe essa dificuldade, não é isso? Percebem claramente com os próprios olhos, não é assim? E então, gente, nós vamos resumir porque são detalhes importantes e às vezes precisamos de um bom tempo para analisar todas as informações que Allan Kardec está trazendo aqui para nós. Por isso, nós sempre convidamos
Vamos voltar a estas lições. Vamos rever esses comentários de Allan Kardec, que são instruções maravilhosas para nós. Nos dá uma referência muito importante, não é? Allan Kardec, nesses comentários, tem uma inspiração maravilhosa, porque a sua sintonia com o Espírito da Verdade era uma sintonia perfeita, não é assim? Nós lembramos sempre daquelas palavras de São Luís, quando ele diz sobre Kardec. Quando Kardec está trazendo esses comentários, São Luís diz: nem sempre você sabe distinguir se é você que está falando ou se é o Espírito da Verdade. Por isso, é uma essência divina essas palavras, esses ensinamentos. E então, precisamos de sempre refletir, meditar e aprofundar nessas lições. E como o nosso tempo é bastante restrito, nós vamos deixar para que, em momento oportuno, cada um possa fazer a sua leitura, a sua meditação, reflexão sobre o assunto, não é? E até mesmo em grupos, porque temos companheiros que fazem esses estudos em grupo, não é? Mas vamos agora então ao comentário de Emmanuel. Como nós já dissemos, vamos repetir. Esta mensagem foi psicografada no dia 17 de agosto de 1959, na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, Minas Gerais. Depois do comentário do grupo sobre esta questão, Emmanuel traz suas palavras. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos, para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres domiciliados no além, para que, de manifesto, venham falar ao povo na praça pública. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se o imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjecturemos quanto à perturbação de um hospital, incessantemente acometido
de indicações extemporâneas que transcendam o quadro dos experimentos da medicina, estranhando-se o impositivo do tratamento individual para cada enfermo. De certo que a produtividade sobreviveria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais do que justo nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço à afeição dos homens vulgares, comungando-lhes as vicissitudes e as dores. É assim que encontramos um Thomas Edison vendendo jornais para se manter aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. E um Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor, que sem ser médico pode ser considerado como sendo o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Lembremo-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência. Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas, surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive em sua época ao modo de homem normal e, embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, ele expira num lenho áspero à maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue além do sepulcro e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, são ensinamentos extraordinários, concordam? Vejamos aí Emmanuel trazer para nós esse bom senso de nós entender, de nós procurar entender que os bons espíritos, os espíritos de luz, eles sempre nos ajudam dentro das limitações que a providência divina nos permite. Eles não podem fazer para nós aquilo que está
dentro da nossa responsabilidade. Concorda? E então, Emmanuel está trazendo estes exemplos. Se houvesse interferência nessas instituições em que ele dá exemplo, toda a organização estaria comprometida. Todo o resultado dos trabalhos que o homem, que o ser humano já conquistou através da ciência, através dos estudos que defendem interesses da sociedade, da civilização, estariam comprometidos, não é? Porque nós precisamos de acompanhar a evolução passo a passo. Nós não poderemos dar salto na nossa evolução. Temos que aprender a desenvolver a nossa capacidade, tanto individual como também coletiva. Não é? E então Emmanuel traz de uma forma maravilhosa para o nosso entendimento. Vejamos o que ele diz. Quando esses espíritos de luz, quando esses mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão para nos ajudar aqui, em nossas dificuldades, em nossos tormentos, não é? Em nossas imprevidências, em nossa cegueira, eles se reencarnam, eles tomam uma nova existência para palmilhar junto conosco, não é? Comungando, quer dizer, vivenciando em comum na sociedade as vicissitudes e as dores. Todos eles enfrentam essas dificuldades quando se reencarnam aqui. Nós temos o exemplo de Chico Xavier. Quantas dificuldades, quanto sacrifício ele teve que suportar para trazer essa missão divina que é os esclarecimentos através da sua mediunidade, que a espiritualidade maior utilizou para que pudesse chegar até nós. E assim, inúmeros outros missionários. Não é verdade? E Emmanuel dá também esse exemplo de Thomas Edison, né, que criou para nós a luz elétrica e muitas outras invenções, muitas outras descobertas. Não é assim? 800 invenções, nada menos que 800 invenções registradas. E que pode haver outras sem registro, concorda? Louis Pasteur é o criador da vacina, né? E então, vejamos, foram missionários, foram benfeitores para a humanidade, concorda? Olha aí que maravilha. E então, eles, os espíritos de luz, se reencarnam para que possa nos mostrar, nos ajudar a alavancar o progresso da humanidade. Né? E depende de nós aproveitarmos esses missionários, estas lições. Mas fazendo o desfecho da mensagem, diz Emmanuel, realmente os espíritos desencarnados não podem penetrar assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Porque nós temos que fazer por onde? Nós temos o mérito
das descobertas, da evolução. Se a espiritualidade tivesse trazido tudo já feito, pronto, onde estaria o mérito nosso? Não é? Onde estaria a nossa conquista? Não teria esforço nenhum, não teria graça, não é? Não teria satisfação de conquistar aquele intento, não é assim? Mas diz Emmanuel, mas se eles não podem fazer o que nós ainda não podemos compreender, nós poderemos, dentro da nossa capacidade de entendimento, guardar essa convicção, que essa notícia mais importante é a vida prosseguir além da morte física. Esta certeza é uma das prioridades das revelações dos planos superiores para nós. Vejamos que Jesus, depois do grande sacrifício na cruz, depois de ter desencarnado, ele retorna, justamente para comprovar que a vida continua. Não é assim? Que a vida é exuberante nas esferas espirituais. E então, Emmanuel está dizendo, a verdade que prossegue além do sepulcro. Este é o objetivo que nós estamos procurando fixar no nosso mundo íntimo, para que possamos nos espiritualizar. Porque somente nós entendermos que Jesus ressuscitou no seu corpo espiritual, mostrou para nós que a vida continua e que muitos outros espíritos estão sempre do nosso lado procurando nos ajudar. É somente aquele material para despertar em nós essa necessidade de trabalhar com o nosso mundo íntimo. Porque se nós não procurarmos nos espiritualizar, como é que nós vamos chegar na pátria espiritual? Apegados a todas as coisas da matéria. Não é? E então é o que nós precisamos de estar trabalhando conosco. Não é? Partindo dessa informação que Emmanuel está trazendo para nós. Ele diz aí, nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. E então, para que as nossas obras possam ser enobrecidas, nós temos que colocar um sentimento fraterno nas nossas ações, procurar entender que as dificuldades da nossa caminhada terrena vai nos ajudar a desenvolver percepções, faculdades e também virtudes que nós ainda não conseguimos. Por isso nós temos que ter a busca constante por esta elevação de pensamento, de sentimento e de transformação moral. Não é? Tudo relacionado com esta questão, esta pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos, para que nós possamos entender o estado físico e moral dos diferentes mundos. Por que físico e moral?
vimos na resposta que o corpo físico vai se transformando à medida que o espírito também se transforma moralmente. À medida que nós vamos nos elevando moralmente, nossos corpos também vão se sutilizando, podemos dizer assim, se tornando mais sutil, não é? E então é para nós esse motivo de busca, de conhecimento e de transformação moral. Aí está para nós o desafio, não é? Estudar estas mensagens, estudar os ensinamentos da Boa Nova de Jesus e procurar entender aquilo que está na nossa capacidade, aquilo que está no nosso alcance, aproveitar todos os recursos. Grandes lições nós temos recebido, grandes oportunidades de trabalho, não é? Porque nós recebemos a informação, o trabalho vai aparecer. As ocasiões de exercitar o conhecimento vai aparecer. Não é isso que André Luiz nos fala? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Não é assim? E então precisamos de nos capacitar, de nos preparar, para que sejamos cada vez mais bons trabalhadores, bons servos e já realizando a nossa evolução, o nosso crescimento moral e espiritual. Assim, estamos em transição planetária, às portas do plano de regeneração. A humanidade toda precisa trabalhar. Somente vai permanecer no mundo de regeneração aqueles que fizeram por merecer. Somente aqueles que tiveram esforço perseverante. Como diz Jesus no Evangelho, aquele que perseverar até o fim será salvo. E então, está em nossas mãos. Trabalhar, lutar, buscar o nosso aperfeiçoamento, a nossa elevação, a nossa espiritualização, com estes ensinamentos que nós recebemos do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, para que o mundo de regeneração possa ser cada vez mais próximos de nós. Não é assim? Fica então para nós a mensagem da noite e que Jesus possa nos dar forças, coragem. E vamos então fazer uma prece, aproveitando estas palavras de Emmanuel, de Allan Kardec, que os bons espíritos estejam nesse momento, compreendendo as nossas necessidades, que eles estejam, com a permissão de Deus, nos favorecendo a receptividade das energias sublimes para a nossa transformação, para o nosso fortalecimento nos propósitos de crescimento moral e espiritual. Divino amigo, Senhor Jesus, nosso sentimento de gratidão, com esse pedido de amparo às nossas fragilidades, de fortalecimento para a nossa coragem, a nossa perseverança. Que a Tua luz continue iluminando nossos pensamentos, nos ajudando a discernir quais os sentimentos nos aproximam da espiritualidade maior, nos ajudando, Senhor, a nos desapegar das coisas transitórias,
para alcançarmos a nossa meta, que é a pátria maior, a pátria espiritual. Senhor, te agradecemos esse acréscimo de misericórdia. Que a tua paz permaneça em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Caros irmãos, caras irmãs, nobres internautas, que a luz e o amor do nosso Mestre continue nos amparando. Até uma próxima oportunidade. Gratidão a todos.